Funcionamento fundamental do psiquismo. Vamos entender. A ideia principal de Freud gira em torno da tese de que o psiquismo humano busca, de todas as formas, aliviar ou reduzir a tensão psíquica. Para Freud, a tensão psíquica, que é fruto de uma excitação interna, gera um estado de desprazer. E o alívio da tensão gera prazer. Tem tudo a ver com o que nós estávamos falando entre o ego e o id. Olha bem, o psiquismo humano, ou seja, a nossa mente, busca de todas as formas aliviar ou reduzir a tensão psíquica. Tensão psíquica é algo prejudicial para a nossa mente. Ela traz o estresse, ela traz um estado de nervosismo, de alteração emocional. Uma mente tensionada, ela não funciona perfeitamente. Por isso que o seu psiquismo humano tenta reduzir essa tensão. E aí Freud diz algo interessante. O que tensiona a nossa mente? É exatamente suprimir as pulsões, os desejos do id. Tudo aquilo que você deseja e racionalmente entende que não pode, ou que não é o momento, ou que não convém, e você suprime aquele desejo, aquela pulsão, você gera um estado de desprazer e de tensão psíquica. Porque a pulsão é a energia. Seria a energia para a realização de alguma coisa. Então, a energia foi canalizada, foi liberada pelo id para a execução de alguma coisa. E aí o ego, com suas regras, suas leis, reprime, não aprova. Quando ele não aprova, ele cerceia essa pulsão. Ele retém a pulsão, porque ele não vai realizar aquilo que o id quer. Aí eu tenho o quê? Tensão. Imagine, há uma força levando numa direção. E há o ego que se coloca para reter essa força. Não deixar que ela se transforme em ação, em comportamento. E a partir daí o que o ego faz? Lança para o inconsciente, recalca, fecha a porta. Seria a mesma coisa de você pegar o indivíduo que está no ambiente, se movendo, agindo, tentando realizar uma ação, e você, à força, domina o indivíduo, o leva até um quarto, abre a porta, joga lá dentro e fecha a porta. O que esse indivíduo vai fazer? Vai fazer força contra essa porta para retornar para aquele ambiente. Mas aí você fechou a porta, o recalque bloqueou. Mas a pulsão continua exercendo sua força contra o recalque. Então minha mente foi tensionada. A tensão psíquica surge aí, segundo Freud. Então todo desejo reprimido e recalcado gera desprazer e gera tensão nervosa. Toda vez que você realiza o desejo, aí você sente o prazer e alívio da tensão. Então são duas forças opostas. O detalhe é, nem sempre podemos realizar o desejo. Por isso nossa mente está sempre tensionada. Uma das formas de diminuir essa tensão psíquica é durante o sono. Quando você dorme, o teu cérebro trabalha aliviando essa tensão.
Uma boa noite de sono implica num bom trabalho do cérebro, aliviando essa tensão psíquica. E aí você, no dia seguinte, tem a sua mente distensionada para o trabalho, para executar suas tarefas diárias. Se você não teve uma boa noite de sono, essa tensão vai te incomodar no dia seguinte. Tua mente não vai funcionar como deveria. Você não vai registrar memórias, informações como gostaria. Ok? Vamos seguir. O nosso aparelho psíquico nunca consegue descarregar completamente a tensão. Por isso está sempre sob tensão. Resumindo, desprazer significa manutenção ou aumento da tensão. E o prazer é a supressão da tensão. Então eu tenho prazer quando eu realizo a pulsão, o desejo. E dessa forma, há uma supressão da tensão. Não há por que haver mais tensão. Seria como você ir lá, abrir a porta e deixar o indivíduo voltar. Aquela força que ele estava fazendo contra a porta, acabou. Ele veio, voltou para o ambiente, realizou o que ele queria. Acabou a tensão. Mas enquanto ele ficar aprisionado, há uma tensão. Ok? A divisão do aparelho psíquico. Nosso aparelho psíquico foi dividido por Freud em dois sistemas. O sistema inconsciente, que busca o prazer absoluto através da descarga completa da atenção, é onde impera o id. Nesse sistema, a busca pelo prazer é soberana. Por isso, ele é regido pelo princípio do prazer. Ele funciona através de mecanismos de condensação e deslocamento. Vocês vão conhecer melhor esses mecanismos na aula sobre interpretação de sonhos, para entender como alguns conteúdos recalcados que estão lá no inconsciente conseguem voltar para o pré-consciente fazendo uma maquiagem, alterando número, imagem, somando com outras memórias para enganar o recalque à porta. Esse é um dos processos do sonho. Em alguns sonhos, nós temos esse conteúdo, que é o que vem lá do inconsciente, com um processo de maquiagem, condensação e deslocamento, para burlar o recalque. E aí vem para o seu pré-consciente no momento em que você está dormindo e você sonha com esses conteúdos, ok? Agora, aqui nós falamos que o inconsciente, regido pelo id, busca o quê? A busca pelo prazer. No inconsciente ela é soberana. Ele é regido pelo princípio do prazer. Então, por quê? Os conteúdos que estão no inconsciente foram produzidos lá na nossa infância. A maioria deles. Num período em que nós éramos regidos pelo id, natureza animal, instintiva. Então, nossas ações e situações vivenciais, relacionais que tivemos, foram registradas. E qual era o nosso comportamento? Instintivo. Natureza animal. Éramos totalmente regidos pelo prazer, pelas pulsões que sentíamos. E é esse o conteúdo que ficou para trás. Foi lançado no inconsciente. Por isso que o inconsciente, ele acaba sendo regido pelo id. E regido por esse sentimento ainda de busca do prazer. E temos o outro sistema, que é o sistema formado pelo consciente e o pré-consciente. Então, ele falou que são dois sistemas que interagem. Um é o inconsciente,
Busca o prazer, regido pelo id. Conteúdos recalcados. O outro sistema, o consciente, juntamente com o pré-consciente. Esses dois trabalham em conjunto. Tudo que o consciente faz, ele depende das informações do pré-consciente. Vamos ler. Busca o prazer parcial ou moderado, pois não pode realizar o prazer absoluto, uma vez que sofre o controle das normas culturais. Ele é, por isso, controlado pelo princípio da realidade e utiliza mecanismos sublimatórios para descarregar a tensão psíquica. Vamos entender. Então, eu tenho consciente, pré-consciente e inconsciente. O consciente, que me dá a consciência de tudo que eu estou fazendo, que promove os processos comunicativos, relacionais, a percepção momentânea, tudo isso é o consciente. Me permite decidir, ir e vir, mas tudo isso que o consciente realiza, ele depende de quem está logo abaixo, pré-consciente, ou ainda subconsciente, logo abaixo. No pré-consciente, eu tenho informações que são úteis para a minha gestão diária. Tudo que eu preciso saber para realizar as minhas tarefas diárias para trabalho, para estudo, para comunicação, tudo aquilo que é útil para a sua vida e que você volta e meia utiliza está no pré-consciente. Se há algo que foi útil, mas quando você tinha 5 anos, 7 anos, a idade que você andava num velotrol, algum brinquedo que você utilizou, aquele conhecimento foi útil naquela época, não é mais. Então esse conhecimento saiu do pré-consciente e veio para o inconsciente. Mas tudo aquilo que você usa ou pode vir a utilizar na fase presente tem que estar no pré-consciente. Todas as memórias de longa duração, memórias de curta duração, ficam pouco tempo no pré-consciente e logo vão para o inconsciente. Se permaneceram como memórias de curta duração, é porque você não deu relevância àquele conteúdo. Vai para o inconsciente. Mas aquilo que foi importante para você, que volta e meia você utiliza aquele conhecimento, o hipocampo transforma em memória de longa duração, que vai virar aprendizado. Todas essas memórias irão permanecer no pré-consciente, porque você pode precisar delas de um momento para o outro. O cérebro faz a sua gestão diária utilizando estas memórias do pré-consciente. Então, consciente e pré-consciente trabalham em conjunto o tempo todo. Então, é o que aqui está. Busca um prazer parcial ou moderado. Por quê? Agora, há um racional. Neste pré-consciente estão regras, valores, direitos. Então, quando o instinto vem, surge a pulsão, o desejo para alguma coisa, imediatamente ao raciocínio. A consulta do consciente ao pré-consciente. Quais são as regras? Eu posso? Eu devo? É o momento? É certo? É errado? Nosso pacote de valores, de princípios, do que é moral ou amoral, está no pré-consciente. O consciente só vai tomar decisão após a consulta do que eu tenho. E eu tenho o que recebi. O que meus pais geraram em mim.
o que meus cuidadores, meus professores, minha família, amigos geraram em mim, eu fui aprendendo ao longo do desenvolvimento. Formou-se em mim um pacote de crenças, das minhas verdades. E racionalmente eu devo operar por elas. Quando o meu consciente as acessa no pré-consciente, ele toma então decisão. E é por isso que em algumas vezes ele vai simplesmente cercear a pulsão, outras vezes postergar, em outras ainda criar mecanismos para satisfazer a pulsão. Exemplo, surge o desejo de adquirir aquele carro. Nas contas, ele não cabe, não dá. No orçamento familiar. Mas então, eu vou criar mecanismos para que lá na frente isso seja possível. Eu possa me dar esse prazer. Então, talvez eu aumente a minha jornada de trabalho. Talvez eu pegue um segundo emprego. Eu vou tentar fazer alguma coisa que viabilize a realização do desejo, sem que eu tenha tomado uma atitude inconsequente, que é o que o id quer. O id quer lançar a pulsão e eu simplesmente obedecer, executar. Se estou funcionando bem racionalmente, eu posso avaliar e ver se é possível ceder ao id, se eu tenho que cercear completamente ou se eu posso simplesmente adiar para tentar lá na frente realizar o desejo. E aqui no final ele fala dos mecanismos sublimatórios. Que mecanismos são esses? Que aí o meu consciente e o pré-consciente vão tentar utilizar para a satisfação do desejo. O conteúdo sublimatório é o conteúdo que se projeta no sonho. Então, aquilo que foi recalcado e que exerce uma tensão psíquica, no sonho ele pode se materializar. Muitos desejos recalcados têm como única via de realização o sonho. É uma forma de enganar o cérebro. É por isso que alguns sonhos parecem tão reais. Acontece esse processo sublimatório. O conteúdo do sonho, que é o que nós chamamos de onírico, ele pode se materializar no pré-consciente de tal forma que parece algo real para nós. E essa é uma forma de descarregar a tensão. Ele passou pelo recalque, veio ao pré-consciente e ele realiza, ainda que num plano virtual, o que ele queria. É quando você está sonhando. E aí, essa memória e essa pulsão podem voltar para o inconsciente e não vão mais exercer aquela tensão. Porque houve realização, ainda que não num plano consciente, ou seja, você não estava acordado, você estava dormindo. Mas já é o suficiente para aliviar a tensão. Quando estivermos na disciplina Interpretação de Sonhos, vocês vão entender bem esta situação e algumas outras em que esse conteúdo recalcado pode se materializar no sonho, ok? O recalcamento. Já falamos bastante aqui. Imagine uma experiência dolorida, que toda vez que é lembrada, gera sofrimento. O nosso psiquismo busca evitar esse sofrimento. Por isso recalca, ou seja, mantém dentro do sistema inconsciente todas as lembranças que poderiam gerar sofrimento se chegassem ao sistema pré-consciente, consciente. Então, o recalcamento, ele vai fazer exatamente aquele processo de fechar a porta.
todo conteúdo que traz dor, ao ser acionado, lembrado, ele traz dor para o indivíduo. O que o cérebro vai fazer, então? Lançar no inconsciente e fechar a porta, recalcar. Para que esse conteúdo não volte à consciência, não seja lembrado. A função do recalque é exatamente evitar que você se lembre de fatos, registros que te trouxeram grande dor. Lembranças dolorosas. Então, elas ficam lá no inconsciente. Imagine uma criança que foi molestada, uma criança que era espancada, sofria violência doméstica, uma criança que teve muitas privações, ou que participou de um grande acidente. Estava no carro em determinado acidente onde ela viu a morte do pai, a morte da mãe, a morte de um irmão. Esse nível de dor contido em um registro memorial atrapalha o desenvolvimento do indivíduo. Por isso, essas memórias são lançadas no inconsciente. Nem sempre isso vai acontecer. É preciso que tais acontecimentos sejam ainda na fase infantil. Quanto mais nova for a pessoa, mais fácil o recalcamento. Depois de certa idade, se torna difícil o recalque. Mas o cérebro sempre vai querer lançar isso lá no inconsciente e bloquear através do recalque. Então, é um mecanismo de defesa do cérebro, sobretudo do ego. Porque eu teria no pré-consciente, porque eu teria dentro dos meus processos conscientes algo que me traz grande dor. Então, se é possível lançar no inconsciente, bloquear, recalcar, é o que o cérebro vai procurar fazer. Então, aí nós temos uma excelente ação, que é a do recalque. Agora, o recalque não somente aprisiona no inconsciente conteúdos traumáticos. Se lembram daqueles conteúdos, as vivências desde a sua infância? Muita coisa que você aprendeu nos primeiros anos, como à medida que você foi se desenvolvendo, que naquela época eram importantes, mas depois, com o passar do tempo, perderam a sua importância, como no próprio presente. Todos os dias você recebe milhares de informações. A maioria delas não tem grande relevância para você. São anúncios. É o carro, um apartamento, a casa. São pessoas transeuntes que você passa por eles. São inúmeras informações que vêm na forma de som, de imagem, de acontecimentos, mas que não fazem parte da sua vida, não são importantes para você. Estas informações, elas também são direcionadas ao inconsciente e ficarão atrás da barreira do recalque, ok?